galera, beleza? Aqui é o professor Keison Sucesso, trazendo hoje no canal a parte 5, envolvendo as 9 últimas questões da prova de matemática Enem 2018, caderno 6 cinza, com as questões 172 até 180. Então vem comigo, fica esperto, porque na aula do Keison eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Beleza? Então, com esse vídeo de hoje, nós vamos concluir a parte 5 com as questões 172 até 180. Então, fica esperto, beleza? Então, vamos para as questões. Questão 172 diz assim: uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio equipado com um guindaste de 15 metros de altura, e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio centímetros e 1, enquanto a esteira deve apresentar comprimento. A esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Todo desenho deverá ser feito em uma escala 1 para x. Então, os valores possíveis para x são apenas... Então, aqui nós temos a escala vai ser a razão entre o comprimento no desenho pelo comprimento real. Tranquilo? Muito bem. Então, nós temos aqui, a altura real. Ela tem 15 metros, só que eu vou passar para centímetros, para a razão ficar na mesma unidade. Então, esse 15 metros é a mesma coisa de 1.500 centímetros. Então, nessas condições aí, iniciais, o que é que eu vou ter? Que 0,5 sobre 1.500 é menor que a escala, que vai ser 1 sobre x, que por sua vez, 1 sobre 1.500. Se eu multiplicar a fração aqui, por 2, 2 vezes 0,5, eu vou multiplicar embaixo também. 2 vezes 1.500 menor que 1 sobre x, que por sua vez é 1 sobre 1.500. Então, nós vamos ter o seguinte, 1 sobre 3.000 é menor que 1 sobre x, que por sua vez é menor que 1 sobre 1.500. Portanto, nós vamos ter o seguinte: x é maior que 1.500 e menor que 3.000, né? Quando nós invertemos a desigualdade. Muito bem. Então, o que é que vai acontecer aqui, Agora eu vou fazer com relação à esteira. Então, a esteira, real
nós temos o que, ó? 90, né, ó? 90 metros, que é igual a 9.000 centímetros. Beleza. Então, aqui nós vamos ter, ó, que 1 sobre x é maior que 4 sobre 9.000. Então, 1 sobre x é maior que 1 sobre 2.250. Portanto, o x é menor que 2.250. Com isso, nós temos o seguinte, ó. Qual é a conclusão que eu vou ter, ó? Se o x é maior que 1.500 e é menor que 3.000, e aqui o x é menor que 2.250, é porque o x ele é maior que 1.500 e menor que 2.250, ó. Então, ele está dentro desse intervalo. E com isso, o item correto C de casa, ó. Beleza? Muito bem. Questão 173 diz o seguinte: em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. A expressão da função altura é dada por... Então, veja bem, eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Inicialmente, o que é que eu vou pensar? Ó? Esse gráfico está partindo, ó, do 88. Então, o que é que eu tenho? Se ele está partindo do 88, eu já vou descartar os valores dos itens C, D e E, né? As funções do item C, D e E. Agora veja o seguinte. Restou o item A e B. Aí eu vou pensar o seguinte, ó. Se eu substituir agora, ó, esse valor aqui, ó. Vamos lá. F de T. Vamos analisar aqui o item A, ó. F de T é 80 vezes seno de T mais 88. Ó. Então, se eu calcular o F de π sobre 2, eu vou ter 80 vezes o seno de π sobre 2 mais 88. O seno de π sobre 2 é 1, que é o seno de 90, que é justamente onde o seno é máximo. Então, F de π sobre 2 vai ficar 80 mais 88, por sua vez, é 168. Ó. E aí, eu garanto, ó, o item A funcionou. Será que o item B, ó, se eu pegar F de T igual a 80 cosseno de T, ó, mais 88, se eu substituir o T
por π sobre 2 vai ficar 80 vezes o cosseno de π sobre 2 mais 88. Só que o cosseno de 90, ele é zero. Então, o f de π sobre 2 seria 88. E aí, no caso, ó, o π sobre 2 está indo lá no 168. Com isso, de fato, o item correto é o A. Então, ó, a gente percebe que a função geral do seno, ela tem essa característica, ó, A mais B seno de C vezes T, ó, mais D, em que o A, só de esclarecimento, tá bom? Isso aqui é o deslocamento vertical. Então, se o A ele é positivo, para cima. Se o A for negativo, para baixo. O B me garante a amplitude. Ou seja, é o esticamento da onda. Tá? Então, se o B for positivo, ele vai manter o formato da onda. Se o B for negativo, ele inverte. Tranquilo? E aqui, o C é o que define o período. E esse D vai me dar o deslocamento horizontal. Tá? Detalhe, se esse D é positivo, o gráfico vai retardar para esquerda. E se o D for negativo, ele vai para a direita, tá? D, direita. E lembrar que o período da função seno, 2π sobre o módulo de C. Esse período, ele é definido para a função seno, cosseno, secante e cossecante. Quando falar em período da função tangente e cotangente, vai ser somente π sobre o módulo de C. Beleza? Muito bem, então vamos para a próxima questão. 174 diz o seguinte: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos de mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então aqui, ó, nessa posição, os 2 remos se encontram num ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC mede 170 graus. Então, nós temos aqui, ó, B, ó, AC, 170 graus. Beleza. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, ó, no momento em que o remador está nessa posição, então,
esse tipo de triângulo, ó, porque como ele diz que os tamanhos dos remos são iguais, né, ó, então esse pedacinho é igual a esse, e aqui eu vou ter o mesmo ângulo, ó, 5 graus e 5 graus, que é justamente o que falta para completar 180. Então, quando um ângulo no triângulo ele é maior que 90 e é menor que 180, o triângulo vai ser chamado de obtusângulo. Como ele tem dois lados iguais, além de ser obtusângulo, ele é isósceles. E com isso, item E. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 175 diz assim: um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6h15 da manhã. Beleza. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais se repetiu. Então, nós sabemos que a moda é o que mais se repete, é o que aparece mais vezes. Então, com certeza, 6 horas e 21 minutos representa essa moda. E que a mediana do conjunto de dados é 6,22. Então, a mediana 6,22. Muito bem. A probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6h21 da manhã é no máximo. Então, observe o seguinte: como a quantidade de dias é ímpar, para eu obter a mediana, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar 21 mais 1 sobre 2, então dá 22 por 2, 11. Então, no 11º dia, a mediana é 6,22. Então, vamos pensar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu tenho o valor da mediana, que vai ser, no caso, 6 horas e 22 minutos. 6h22. Beleza. Depois dele eu tenho mais 10 valores. Mas para a situação que nós vamos analisar, não vai importar isso aí. Então, o detalhe, se a moda é 6,21, então ele tem que aparecer mais vezes em relação aos demais. Então, vamos supor que eu tenho aqui 6,21 uma vez, 6,21 duas vezes. Como ele nunca chega ao ponto antes das 6h15, então ele vai chegar no mínimo às 6h15, né? Então ele pode chegar às 6h15, às 6h16, às 6h17, 6 horas e 18 minutos, 6 horas e 19, 6 horas e 20 minutos. E aí você observa que esses dois espaços que estão aqui livres, eu vou ter que preencher com dois valores, levando em consideração o seguinte,
Se eu repetir qualquer um desses 6, o que é que vai acontecer? Vai coincidir com esses 2 valores, não é verdade? Então, com certeza, para evitar esse choque, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais 6 e 21. Então, aqui não tem problema, ó. Pode ser qualquer um desses 6 valores. Então, vamos considerar que ele chegou também 6 e 20. E com isso, ó, a minha moda, ó, passou a ter esses 3 valores. Como a questão pede a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6h21, então eu tenho 7 valores, ó, para um total de 21, que vai me garantir esse máximo, ó. Então, item correto, D de deu certo. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questão 176, ó. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. Considerando que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do Tesouro é de 7,6 centímetros, então ele quer saber a medida real em quilômetros desse segmento de reta. Então eu vou pensar assim, ó, 1 corresponde a 58 milhões. E aí, 7,6 x. Ou seja, x vai ser 7,6 vezes 58 milhões. Tá bom? E aí, o que é que nós temos? Que x, ó, vai ficar 76 sobre 10 vezes 58 milhões. Posso cortar aqui um zero. E aí, se eu multiplicar, ó, 76 vezes 58, eu vou ter o quê, ó? 6 vezes 8, 48, vai 4, ó. 8 vezes 7, 56 e 4, 60. 6 vezes 5, 30, vai 3. 7 vezes 5, 35 e 3, 38. Então, eu vou ter aqui, ó, 8, 6, 14, vai 1. Eu vou ter 4.408, seguido de 5 zeros. Beleza? Isso tudo em centímetros. Então, ó, lembrar a escala, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu estou bem aqui, ó. Eu vou voltar, ó. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, basta eu eliminar os 5 zeros. Então, vai ficar 4.408 quilômetros. E com isso, o item correto vai ser A. Beleza? Muito bem.
Vamos para a próxima. Questão 177 diz assim: um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares, com maior produtividade, e outra de 120 hectares, com menor produtividade. Então, a produtividade é dada pela razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Então, vamos lá. Então, a produtividade, ó, escrever assim, ó, produtividade é a razão entre a produção pela área. Então, a produção é igual à área vezes a produtividade. Pronto. Então, a produção 1 eu posso dizer que vai ficar quanto? Ó? A produção 1, 120 vezes X. E a produção 2 vai ser o quê? Ó? 40 vezes... Aí ele diz, ó, sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Ó. Então, 2,5 vezes X. Então, isso aqui vai dar, ó, 100X. Então, a produção total passa a ser quanto? Ó? 220X. Beleza? Aí ele diz, esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total, ó, em 15%. Então, se eu pegar 15% da produção total, ó, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 15 sobre 100 vezes 220x, ó. Cortou. Então, aqui vai ficar, ó, 15 vezes 22 dá 330. Sobre 10 dá 33x. Pronto, esse é o aumento, ó. Só que ele diz assim, ó, aumentando o tamanho da sua propriedade, para tanto pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectares que o produtor precisará comprar? Então, aqui, ó, nós vamos ter 33 vezes x é igual à área que ele quer, a área mínima, vezes a produtividade, ó, do que tem 120 hectares, ó, x. Então, se eu cancelar aqui o x, eu vou ter, ó, 33, né, ó. E com isso, B de bola. Beleza? Muito bem, vamos adiante. Então, questão 178, ele diz assim, ó. Numa atividade de treinamento realizado no Exército de um determinado país, 3 equipes, ó, Alfa, Beta e Gama, foram
designados a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora. Então vamos pensar aqui, ó, alfa, nós temos, ó, velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, o espaço, vou chamar assim, ó, ΔS de alfa vai ser a velocidade média, que é 6 km por hora. Então tá aqui, ó, 6 por hora, 60 minutos. E aqui, ó, 90 minutos. Então isso aqui vai ficar, ó, se eu simplificar aqui, ó, eu vou ter 9 quilômetros. Tá bom? Aí, com relação à equipe beta, na beta, ó, o que é que aconteceu? Também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Então, velocidade média é o espaço, vou botar assim, espaço de beta sobre o tempo, ó. Então, o espaço de beta, que é a distância, né, vai ser a velocidade de beta, ó, que é 5 km por hora. Então, por hora, 60 minutos. Vezes, ó, o tempo que ele tirou, ó, também 90. Então, aqui eu posso cortar, ó, aqui minutos, né, ó, no caso. Então, vai ficar, se eu simplificar por 3, ó, tá 3, né? E aqui dá 2. Então vai ficar 15 por 2, 7,5 km. E por último, com uma velocidade, ó, gama, né? A equipe gama, ó, com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama, ó, então gama teve 6,5 km por hora e concluiu o seu caminho em 60 minutos. Então, ó, velocidade média de gama vai ser o espaço de gama sobre o tempo. Então, aqui é alfa, né? Ó, pronto. E com isso, nós vamos ter, ó, que o espaço de gama, que é a distância que ele percorreu, ó, vai ser 6,5 km por hora, então 60 minutos vezes 60 minutos. Então aqui eu cancelo, então 6,5 km. Então se a gente observar esse espaço de A, isso aqui eu posso considerar como sendo a distância do alfa, aqui a distância do beta e aqui a distância do gama. Então o que é que vai acontecer? A distância do gama é menor que a distância do beta, que por sua vez é menor que a distância do alfa. Então, qual é o item que nós vamos marcar? Item A, ó. Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Questão 179, ele diz assim: o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém,
a taxa do colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 miligramas, né, por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos, ó. Então ele colocou aí, ó, ótima, menor que 100, próxima de ótima de 100 a 129, limite de 130 a 159, alta de 160 a 189 e muito alta de 190 ou mais. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é, ou seja, o que é que nós vamos fazer? Ó? Eu vou pegar 25%, ó, 25% de 280. É a mesma coisa de 1/4 de 280, ou seja, 70. Então, no primeiro exame, ele reduziu 70. Então, ele ficou com 210. Tá? No mês seguinte, ele teve uma redução de 20%. Então, eu vou pegar 20% de 210. Se eu cortar aqui esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, então reduziu 42. E aí, eu vou pegar 210 menos 42. Então, ficou 168. E esse valor que ficou, ele está dentro dessa faixa, ó, de 160 a 189. Então, ele está alta. E com isso, fica sendo o item D de deu certo, beleza? Vamos para a próxima. Questão 180 diz o seguinte: uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição, ó, de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual, ó. Então, considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é de 120. E a estimativa é de que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam 180 cada, 1.000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considere X e Y os valores em real gasto em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. Então, no primeiro momento,
nós vamos ter o seguinte: população alcançada pelo rádio. Então, população alcançada pelo rádio. Então, nós temos aqui, ó, o valor em reais, né, ó, 120, e aqui as pessoas. No caso, 1.500, né, ó. Então, aqui, ó, população do rádio com um certo valor X. Então, aqui nós temos uma regra de 3 simples. Então, vai ficar 120 PR, ó, população do rádio, igual a 1.500 X. Então, população do rádio vai ser 1.500 X sobre 120. Beleza? Muito bem. Na sequência, nós vamos ter o seguinte, ó. No segundo momento, nós vamos ter a população alcançada pelos panfletos. Panfletos, ó. Pronto. Então, nós temos aqui o gasto, ó, que vai ser 180, e aqui pessoas. 1.000, e aqui pessoas, panfleto, Y. Então, novamente, nós vamos ter o que, ó? Nós vamos ter que 180 pessoas, panfleto, vai ser igual a 1.000 Y. Portanto, pessoas, panfleto, vai ser 1.000 Y sobre 180. Então, ele quer o número de pessoas. Então, ó, número de pessoas vai ser igual, ó, a 1.500 X sobre 120 mais 1.000 Y sobre 180. Então, aqui, se eu simplificar, ó, cortar aqui um zero e dividir tudo por 3, vai ficar 50x sobre 4. Mas, ó, se eu cortar um zero aqui e simplificar por 2, vai ficar 50y sobre 9. Então, o item que contempla essa nossa ideia é o item A. Beleza? E com isso chegamos ao final de mais um vídeo contemplando as 9 últimas questões dessa prova de 2018. Beleza? Então espero que você curta, comente, compartilhe com seus amigos. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreva e, claro, ative esse sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente! Sucesso total, hein? Show!